O que acontece quando você para de pedir a Deus e finalmente aprende a confiar? Você já percebeu que a maioria das nossas orações não são conversas, são listas? Listas de pedidos, listas de urgências, listas de medos disfarçados de fé. A gente ora dizendo que confia em Deus, mas no fundo quer controlar o tempo, o jeito e o resultado. E foi aí que eu fiz algo que ninguém recomenda. Algo que parece errado, algo que assusta. Eu fiquei 21 dias sem pedir absolutamente nada a Deus. E o que aconteceu nesse silêncio mudou tudo. Fica comigo até o final, porque talvez você esteja pedindo há anos, o que só nasce quando você para de pedir. A gente aprendeu que fé é pedir, que oração boa é oração cheia de palavras, que quanto mais você fala, mais espiritual você parece. Mas ninguém fala sobre o cansaço espiritual. Ninguém fala da alma exausta de repetir os mesmos pedidos para um Deus que já ouviu tudo. E sabe o que é mais duro? A maioria das pessoas não ora por fé. Ora por medo. Medo de perder, medo de atrasar, medo de não dar certo, medo de Deus não agir se a gente não insistir. E eu percebi algo desconfortável. Quanto mais eu pedia, menos eu descansava. Minha oração tinha som, mas meu coração não tinha paz. A Bíblia diz em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz, expliquem. Não diz, insistam. Não diz, negociem. Diz, aquietem-se. E eu comecei a me perguntar, será que Deus está em silêncio? Ou será que eu nunca fiquei em silêncio o suficiente para ouvir? Foi aí que eu tomei uma decisão simples e assustadora. Por 21 dias, eu não pediria nada. Nenhuma súplica. Nenhum Deus resolve isso. Nenhum Senhor muda aquilo. Só presença, só silêncio, só confiança. E vou ser sincera. Nos primeiros dias, deu medo, porque pedir dá sensação de controle e confiar tira o chão. No começo, o silêncio incomoda. Você senta para orar e percebe o quanto fala para fugir de sentir. Sem pedidos, vieram pensamentos que eu evitava, vieram emoções que eu abafava com palavras bonitas. E eu entendi algo doloroso. Às vezes, a gente ora não para se conectar com Deus, mas para não encarar a própria alma. Lamentações, capítulo 3, versículo 26 diz: Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Silêncio não é ausência de fé. Silêncio é maturidade espiritual. No meio dos 21 dias algo mudou. Eu parei de sentir urgência. Parecia que o mundo desacelerou dentro de mim. Os problemas ainda existiam, mas não gritavam mais. Eu descobri que Deus não se move pela ansiedade da nossa oração. Ele se move pela verdade do nosso coração. E a verdade é simples. A gente pede muito porque confia pouco. Mas eu entendi. O maior milagre não é Deus mudar a situação. É Deus mudar você dentro dela. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E nada me faltará não porque eu pedi tudo certo, mas porque Ele já sabe de tudo. Se nada me falta, porque eu vivo orando como se faltasse Deus? No último dia, eu percebi algo forte. Eu não parei de pedir porque virei forte. Eu parei de pedir porque aprendi a confiar. Confiança não grita. Confiança descansa. E sabe o que mais me marcou? Os problemas começaram a se resolver, sem eu ter pedido, porque Deus nunca dependeu da minha insistência. Eu é que dependia dela para me sentir segura. Se essa mensagem tocou você, eu quero te fazer um convite diferente. Se você aceitar viver alguns dias, sem pedir nada a Deus, apenas confiando, faça um compromisso público. Escreve nos comentários: Eu aceito esse desafio. Ou, eu confio no tempo de Deus. Porque quando a gente assume em voz alta, o coração leva a sério. E a partir de hoje, esse espaço não é só um canal. É um lugar onde pessoas cansadas decidiram confiar juntas. Você não precisa caminhar sozinho. Talvez você esteja ouvindo isso num dia difícil, num dia em que a fé parece fraca e o coração cansado. E mesmo assim, você está aqui. Isso já diz muito. Significa que, mesmo sem forças, algo em você ainda confia.
E talvez Deus não esteja te pedindo mais esforço. Talvez Ele esteja te convidando a descansar. Aqui ninguém precisa provar fé, só permanecer. Se em algum dia desse desafio você sentir vontade de pedir, não se culpe. Confiar não é ausência de medo, é escolher descansar apesar dele. Alguns dias vão ser silenciosos, outros confusos. E tudo bem. Deus não mede a sua fé pela perfeição do processo, mas pela sinceridade do coração. Talvez o maior conflito da nossa fé seja esse, da pressa do nosso coração e a calma de Deus. A gente quer respostas rápidas. Deus trabalha em profundidade. A gente quer alívio imediato. Deus quer transformação duradoura. E quando Ele demora, não é porque ignorou sua oração. É porque Ele está cuidando de você, de um jeito que o tempo curto não alcança. Confiar é fácil quando tudo faz sentido. Difícil é confiar quando não há sinais, quando o céu parece fechado. E as respostas não vêm, mas talvez a fé mais pura não seja a que celebra milagres visíveis, e sim a que permanece, mesmo quando não sente nada. Porque Deus não se revela só no extraordinário, Ele também habita o silêncio que sustenta. Você não desagrada a Deus quando fica em silêncio. Ele não exige palavras bonitas, nem discursos longos. Há dias em que sentar cansado já é uma oração completa. Há dias em que respirar fundo já é um ato de fé. Deus não se ofende. Quando você não sabe o que dizer, Ele se aproxima, quando você decide ficar. Permanecer quando tudo em você quer desistir. É um ato espiritual profundo. Não é fraqueza parar de pedir. Às vezes é maturidade, porque quem confia não precisa insistir o tempo todo. Quem confia aprende a esperar, sem abandonar o lugar da presença. E talvez seja isso que Deus esteja formando em você agora. Um coração que permanece. Talvez você ache que nada está acontecendo, porque tudo parece quieto demais. Mas o silêncio não é sinal de abandono. Muitas vezes é sinal de profundidade. Deus não começa sua obra no que todos veem. Ele começa no que sustenta tudo por dentro. Enquanto você aprende a confiar, Ele reorganiza pensamentos, cura lembranças que ainda doem, alinha emoções que estavam confusas e fortalece lugares da sua fé que ninguém percebe. E quando você olha para fora, achando que nada mudou, é porque o primeiro milagre não era externo, era você. Existe um descanso que não chega quando os problemas acabam, mas quando o coração se rende, é o descanso de quem entende que não precisa vigiar tudo, nem controlar cada detalhe, nem se explicar o tempo todo para Deus. Esse descanso não apaga a dor, mas impede que ela governe. Não elimina as perguntas, mas impede que elas destruam a esperança. É quando você percebe que Deus não perdeu o controle nem por um segundo, mesmo nos dias em que tudo em você sentia o contrário. E talvez hoje, mais do que respostas rápidas, mais do que sinais visíveis, o que Deus quer te oferecer é esse lugar seguro, confiar, mesmo sem entender. Confiar não é sentir, é praticar mesmo sem entender. Hoje à noite eu te convido a fazer isso. Sente em silêncio, leia um versículo, não peça nada, apenas confie. Se essa mensagem falou com você, escreve: Eu confio no tempo de Deus. Compartilha com alguém que ora, mas anda cansado. E se inscreve para continuarmos essa caminhada juntos. Quando eu parei de pedir, percebi que Deus nunca esteve ausente. Eu é que estava ocupada demais tentando controlar tudo. Que Deus te abençoe, amém.